Olá, estamos aqui para a palestra Vendedor Coach. Como despertar o desejo do cliente através do coaching de vendas. Vocês já se perguntaram como a venda ocorre? É lógico, para que a venda ocorra, deve existir uma necessidade. O cliente deve ter uma necessidade para que ele possa comprar alguma coisa e saciar essa necessidade. Bem, uma necessidade é uma carência de alguma coisa. Uma carência está associada a um problema, pode ser a uma dificuldade, uma insatisfação ou até mesmo um objetivo, que quando o cliente coloca isto como objetivo, passa a ter uma carência. Eu vou simplificar tudo isso por problema. O problema deve ter o quê? Uma solução. Todo problema tem que ter uma solução. Muito bem, eu pergunto a vocês, quantas soluções existem para um problema? Muitas? Sim. E são soluções muitas vezes não concorrentes. Veja um exemplo, eu estou aqui com uma certa ansiedade, um certo estresse. O que eu posso fazer para resolver esse meu problema? Eu posso tomar um medicamento, ir ao médico e tomar um medicamento. Eu posso fazer um tratamento num spa. Posso fazer uma viagem para poder desestressar. Ou ainda mesmo posso ir numa pescaria. Ou seja, o que o vendedor deve fazer? Por que o cliente vai escolher a solução que o vendedor tem para vender? Obviamente que ele precisa convencer o cliente que essa solução é a melhor solução para ele. E com isso ele desperta o desejo do cliente por esta solução. O que os vendedores utilizam para despertar o desejo do cliente? Ah, sim, eles falam dos seus benefícios, das suas vantagens, dos seus diferenciais em relação à concorrência. Dessa forma, o cliente escolhe a sua solução, ele é convencido para isto. Então, a venda é um convencimento. Então, quando o cliente está convencido de que aquela solução é a melhor solução para o seu problema, quando ele tem o valor dessa solução na sua mente. Ou seja, o vendedor existe para criar valor, para transformar necessidades em desejos. Muito bem, só que este valor é na mente do cliente. O vendedor precisa despertar o desejo de compra através da criação de valor na mente do cliente. Mas hoje em dia, está cada vez mais difícil criar valor. Por que está hoje tão difícil de criar valor na mente do cliente? Vamos analisar aqui algumas dificuldades que o cliente impõe à venda ao nosso guerreiro vendedor. Bem, pergunto a vocês, hoje o cliente está mais exigente do que no passado? Sim? Quem respondeu sim, é verdade. O cliente hoje é muito mais exigente em função de uma série de fatores. Primeiro, porque a própria lei mudou. Existe a lei do consumidor que está do lado do consumidor, que dá mais poder a esse cliente. Segundo, porque o cliente tem muito mais informações. Ele já sabe de todos os concorrentes, de todos os produtos que possam ser solução para ele. Também existem muitos fornecedores. Ele pode ter a escolha de qual fornecedor será o melhor para ele, qual o melhor produto. Tudo isso o torna mais exigente. O cliente tem tempo disponível? Você tem tempo disponível na sua agenda? Difícil, né? Pois então, o cliente também tem um tempo disponível muito pequeno. Em função das diversas atividades que ele desempenha, em função de uma série de coisas que ele assume, de papéis, portanto, o cliente tem muito pouco tempo disponível. E o interessante é que o tempo é sempre o mesmo. O tempo não muda. As coisas mudam o tempo todo, o mundo muda o tempo todo, mas o tempo não muda. Portanto, o que gera a falta de tempo? Na verdade, o cliente estabelece prioridades para as coisas que faz.
Se ele tem mais coisas a fazer, ele vai escolher aquelas que são mais importantes para ele naquele momento. Portanto, quando nós falamos que nós não temos tempo, é uma forma mais delicada de dizer: você não tem prioridade para mim. Portanto, o vendedor ele tem que se tornar mais prioritário para o cliente. Ele tem que ser mais importante para o cliente, para conseguir seu tempo. O cliente quer soluções convenientes ou complicadas? Naturalmente que o cliente vai querer sempre soluções mais convenientes. Quanto mais complexa for a solução, mais afasta o cliente. Temos que ter soluções simples, convenientes, agradáveis, simplificando para ele tudo aquilo que possa parecer complicado. Como, por exemplo, a linguagem técnica das vendas mais técnicas. Então, uma venda técnica ela tem que ser simplificada para que ela não se torne complicada e complexa aos olhos do cliente. O cliente quer soluções únicas ou padronizadas? Certamente você está aí pensando que você quer ser um cliente único, quer ter uma solução única. Todos os clientes querem uma solução única. Mas também eles não querem ser cobaias. Eles querem soluções que são testadas e que funcionem. Mas eles querem soluções para eles. E o cliente tem outras opções de escolha? Hoje em dia é o que mais temos, né? Muitas possibilidades, muitos fornecedores, muitos produtos, com diversos modelos, cores, formatos, enfim, muitas possibilidades. E com isso fica mais difícil nós vendermos o nosso produto. O cliente é fiel a você e a sua empresa? Hoje em dia, cada vez menos. Com as várias opções que nós temos, ser fiel a alguma marca, a algum produto ou a alguma empresa se torna cada vez mais difícil. O cliente tem acesso à informação? E como? A internet hoje se tornou o grande celeiro de informação. Eu tenho muita informação disponível na internet. Existe uma realidade hoje, o Google. Tudo que eu preciso saber, eu pergunto para o Google. Com isso, eu tenho acesso a todo tipo de informações. E olha que essas informações hoje são muito instantâneas. Eu busco a informação no momento que ela acontece. Com as redes sociais, eu tenho acesso a milhares de informações que os meus colegas da minha rede colocam. E com isso eu fico sabendo das coisas praticamente no instante que acontece. O cliente consegue perceber a diferença entre as ofertas concorrentes? Nem sempre. E é interessante esse aspecto. Em muitos segmentos, os fornecedores reclamam que viraram commodity, porque não conseguem mais diferenciar a sua oferta da oferta da concorrência. Na ânsia de tentar ser diferente, muitas empresas investem muito em publicidade, propaganda e mesmo inovação de produto. No entanto, as inovações nem sempre são percebidas pelo cliente. E quando o cliente não percebe a inovação, uma nova característica do produto, do serviço, isso vira apenas custo. Porque aos olhos do cliente, isso não é valor. E eu tenho um produto que me custa mais caro e eu tenho que vender ao mesmo preço da concorrência. E obviamente que todos os clientes são sensíveis a preço. Mas vejam, o cliente não é só sensível a preço. O cliente ele é sensível a um conjunto de preço mais benefício. Ele também é sensível aos benefícios, só que ele tem que percebê-los. Ele tem que perceber o valor. Se ele não percebe o valor, aquilo não é benefício para ele. Não é vantagem para ele. Então, se eu realmente não demonstrar, não superar as dificuldades que são impostas pelo cliente na venda, eu caio apenas na variável preço. E aí sim eu viro um commodity. Bom, voltando à nossa equação da venda, onde para que haja venda tem que existir uma necessidade. Essa necessidade é associada a um problema, que precisa de uma solução, e que o vendedor vai tentar despertar o desejo de compra da sua solução, através da criação de valor. Eu pergunto a vocês, como hoje vocês vendedores, e como a maioria dos vendedores, buscam despertar o desejo do cliente? Focando na solução
Na sua solução ou no problema dele? Pensem um momento. Vocês estão dando foco para a solução ou para o problema? Quando vocês falam dos benefícios, das vantagens, vocês estão focando aonde? Na solução. Vocês focam na solução. A maioria dos vendedores foca na solução. Apesar do marketing ter todo um esforço para propagar a ideia de que o produto foi feito para o cliente, atendendo às necessidades do cliente, atendendo à visão do cliente, na venda nós damos foco na solução, na maioria das vezes. Quando isso acontece, como é que fica o ciclo da venda? Nós já falamos que a venda só ocorre porque existe uma necessidade. Então, quando tem necessidade, tem venda. Quando não tem necessidade, não tem venda. Muitos vendedores ainda tentam forçar a venda, mesmo não encontrando necessidades do cliente. Mas não vão chegar à venda. E se chegarem à venda, vão chegar a uma venda forçada, cujo arrependimento do cliente será certo. Bom, na venda, quando vocês identificam a necessidade, qual é o próximo passo que vocês executam? Sim, oferecer o produto, apresentar a solução para o cliente. Vocês estão querendo vender a solução, então apresentam a solução para o cliente. E aí vocês entram agora na fase de convencimento. Vocês querem convencer que aquela solução é a melhor para o cliente, que o cliente compre aquela solução. Para isso, vocês falam dos benefícios da solução, buscando criar valor, fazendo com que o cliente desperte nele o desejo de compra dessa solução. Isso é errado? Não, absolutamente certo para a nossa equação. Realmente nós precisamos criar valor. Bom, ao falar dos benefícios, das vantagens, dos diferenciais, qual é o comportamento do cliente? Ele só, na verdade, ele tem dois tipos de decisão. Aceitam aquele benefício ou não. Se eles não aceitam aquele benefício, aquela vantagem, o que ele faz? Eles questionam através de objeções. O cliente, então, ele passa a apresentar objeções. O que são objeções? São contrariedades à venda. São dúvidas que o cliente tem em relação ao que você está apresentando. São dificuldades no entendimento da solução. E se o vendedor não superar as objeções, ele não vai seguir adiante. Para que a venda tenha um fim positivo, ou seja, o fechamento, é necessário que o vendedor contorne as objeções. E como é que o vendedor contorna as objeções? Ressaltando benefícios, apresentando novos argumentos para superar a objeção do cliente. Bom, se ele tiver sucesso, ele vai fechar a venda. Se ele não tiver sucesso, a venda está perdida. O que acontece, então, quando se cria valor focando na solução? Quem fala mais na venda? O cliente ou o vendedor? Pensem um momento. Quem fala mais? O cliente ou o vendedor que está tentando convencer este cliente? Certamente este vendedor. O vendedor apresenta cada vez mais argumentos, tenta se justificar, tenta contornar as objeções, tenta salientar outros pontos que são importantes para ele. Então ele fica grande parte da venda falando mais. E quando falamos mais, temos mais ou menos objeções? O que vocês acham? Quando vocês tentam se justificar, defender-se, vocês acreditam que isso vai diminuir o número de objeções ou vai aumentar? A tendência é aumentar o número de objeções. Pensem vocês discutindo com a companheiro ou a companheira de vocês. Quando vocês tentam se justificar, vocês vão gerar mais ou menos objeções? Certamente mais. Mais objeções. Quanto mais vocês falam, mais objeções terão. Quem pergunta mais?
O cliente ou o vendedor? Sim. Quem pergunta mais? O cliente ou o vendedor? É o cliente. Porque vocês estão muito preocupados em defender-se, em reagir, em justificar. Então o cliente pergunta mais. Cada objeção é uma pergunta. E quem controla a comunicação? Quem pergunta ou quem responde? Já nunca perceberam isso? Quem controla a comunicação? Quem pergunta ou quem responde? Num talk show, quem que controla a comunicação? É o entrevistador ou o entrevistado? E isto é aquele que pergunta. Quem pergunta controla a comunicação. Quem responde reage. Quem responde é conduzido. E vocês? Estão sendo conduzidos pelo seu cliente? E conduzidos para onde? Geralmente para uma barganha de preço. Ou vocês cedem e dão o desconto que ele quer, ou você perde a venda. Quem tem mais objeções? Quando tem mais objeções, a venda leva mais ou menos tempo? Leva mais tempo. Porque quanto mais objeções surgirem, mais complicada fica a venda. Muitas vezes mais pessoas entram nesse processo. E a venda vai tendo um ciclo mais longo. E a relação entre o cliente e o vendedor, ela é melhor ou pior quando existem mais objeções do cliente e mais argumentações do vendedor? O que vocês acham? Quando as coisas esquentam, as objeções se tornam mais pesadas, cada vez maiores, cada vez mais recorrentes, o cliente vai ficando com um sentimento ruim do vendedor e o vendedor com um sentimento ruim do cliente. A relação vai se desgastando. E venda é relação. No processo de venda atual, quem é o dono do problema? O cliente? E quem é o dono da solução? Quem ofereceu a solução foi o vendedor. Então, o cliente não tem nenhum comprometimento com esta solução. A solução é do vendedor. O problema é dele. Se a solução é do vendedor, qualquer coisa que aconteça com essa solução após a venda, o problema é do vendedor. E ele vai ligar para esse vendedor. E vai questionar esse vendedor. Então, o dono da solução é quem vende. Mas isso não parece muito sensato, não é? Bem, venda é resultado. Obviamente que nós todos buscamos resultados. Os vendedores querem resultado, a empresa quer resultado, o cliente também quer o resultado. Todos querem resultado nesse processo. Mas você, ou sua empresa, o que busca? Busca ter um ciclo de vendas menor? Sim, porque com um ciclo de vendas menor eu consigo vender mais. A minha comissão vem mais rápida. Então, é lógico que quanto menor o ciclo de venda, melhor para mim, melhor para a empresa. Aumentar a satisfação do cliente, isso é importante para você? Sim, senão nós não vamos fazer novas vendas. Nós não vamos ter ali no cliente um aliado que nos recomenda para outros clientes. Portanto, aumentar a satisfação do cliente é fundamental. Ter um maior volume de vendas, isso todas as empresas e todos os profissionais de vendas buscam. Ter um maior volume de vendas. Melhorar a lucratividade, sim, no final de tudo o que vale é o lucro. De nada adianta eu aumentar o volume de vendas e não ter mais lucro. E isso ocorre. Muitas vezes, para fazer mais venda, eu baixo o meu preço e sacrifico o meu lucro. O objetivo é vender mais com maiores lucros, com maiores margens. Crescer a receita média por cliente, ou seja, vender mais para o mesmo cliente, isso é o sonho de toda empresa, de todo profissional. Porque vender mais para o mesmo cliente é uma venda com menos esforço. Vender para cliente novo requer mais esforço. Portanto, isso é um objetivo. Diferenciar-se da concorrência? Sim. Eu busco a todo instante me diferenciar da concorrência. Portanto, diferenciar-se da concorrência é algo que muitas empresas querem. Bom, agora pense um momento. Como ter resultados diferentes nas vendas e nos negócios?
Pensou? Bom, certamente, se nós continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito, é uma insanidade esperar resultados diferentes, não é mesmo? Quem disse isso não fui eu. Foi um grande pensador, um grande sábio, Albert Einstein. É uma insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Portanto, precisamos fazer a venda de forma diferente. É possível mudar o comportamento do profissional nesse processo de vendas? Fazer a venda de forma diferente? Sim. Eu pego emprestado aqui um epígrafe do Mário Quintana, um poeta gaúcho, que está hoje no meu primeiro livro, Coaching de Vendas. O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim para que elas venham até você. Isso é uma mudança de paradigma. É uma mudança do processo. Ao invés de eu correr atrás dos clientes, tentando vender aquilo que eu tenho, um produto ou serviço, eu vou despertar nele o desejo de compra do meu produto ou serviço. Eu estou invertendo isso. Eu estou, na verdade, cuidando do jardim e ele está vindo até mim. Ou seja, eu estou vendo o problema dele, estou focando o problema e a partir disso ele compra o meu produto. Há uma mudança de foco então nessa venda. Porque se eu estou focando no problema, eu não estou mais agindo como quase todos os vendedores agem hoje, focando na solução. Eu estou focando agora no problema. Eu passo a questionar o problema, eu passo a investigar o problema, eu passo a conhecer mais o problema. Eu passo a entender por que esse problema existe, desde quando, quais são as suas causas, as suas consequências, a sua dimensão. E o que o cliente está perdendo com ele. Então, com isso, essa nova visão, essa nova abordagem exige um novo ciclo de venda. Esse novo ciclo de venda, claro, começa com a necessidade. A necessidade do cliente. A partir da necessidade do cliente, eu começo a questioná-la. Eu vou me aprofundar na sua causa, o problema que está gerando essa necessidade. Desde quando ele acontece? O quanto o cliente já perdeu com ele? O quanto que ele deixou de ganhar com ele? Esses questionamentos são fundamentais. Por quê? Porque fazem evidenciar ao cliente uma série de questões que ele, muitas vezes, não percebe. Ele começa a perceber que o problema dele é maior do que ele pensava ser. Ele passa a perceber que muitas das consequências desse problema ele não havia avaliado perfeitamente. Ele passa a perceber que coisas na empresa acontecem por conta de um problema que ele tem, que ele não sabia dessa relação. Então você está ajudando o cliente a conhecer o problema dele com maior profundidade. Com isso, você aumenta a dimensão do problema do cliente, na visão dele, na percepção dele. E, obviamente, isso gera valor. Valor para a sua solução. Por quê? Quanto maior o problema, maior a solução. Muito bem. Chega a hora que você tem que conduzir o cliente para a solução. Isto, você não vai dizer a solução para o cliente. Você vai fazer com que o cliente chegue a essa solução. Questionando o cliente que solução seria a melhor para ele. Com isso, você questiona o cliente sobre que possibilidades existem para que ele solucione esse problema. Que vantagens ele teria ao solucionar o problema. Você vai fazendo com que ele diga tudo aquilo que você diria antes, no processo anterior. Bom, se ele realmente for conduzido para essa solução, você está despertando nele o desejo de compra. Basta você apresentar a sua solução e dizer para ele, olha, eu tenho isso que você quer. E você vai ter tudo aquilo que você está buscando. E aí você pergunta, existe alguma objeção nesse processo? Teoricamente não teriam objeções, porque foi o cliente que criou essa solução. Mas certamente as objeções surgirão. Nos processos que a gente tem implantado em diversas empresas, a gente tem percebido que objeções ocorrem.
E a gente classifica elas. Mas a gente vai tratar a objeção através também de questionamentos, porque as objeções não deveriam ter surgido. Então o cliente é questionado sobre a objeção, é confrontado o cliente com essa objeção. E ele mesmo vai dizer o que fazer com essa objeção. Se você tiver sucesso com tudo isso, você fecha a venda. A venda, na verdade, é uma consequência direta de todo esse questionamento, de todos esses questionamentos. Portanto, a venda tem um fechamento natural. O cliente vai perguntar a você se você tem a solução para ele. Bom, para isso, gente, é necessário que haja uma mudança na condução da venda. No novo processo, quem deve fazer mais perguntas? O cliente ou o vendedor? Vejam, no processo atual, na venda focada na solução, 80% do tempo o vendedor está dando respostas, está reagindo às perguntas do cliente. Em apenas 20% do tempo ele faz perguntas, geralmente no início do ciclo da venda, quando ele está questionando o cliente sobre a necessidade, ou também sobre a situação do cliente, e no final, quando ele quer o fechamento. No restante da venda, ele está respondendo. Ele tem que mudar esse processo, esse comportamento. Ele tem que passar a ser um questionador. 80% do tempo o vendedor deve estar fazendo perguntas para questionar o cliente sobre o problema, sobre as consequências, sobre quais as prováveis soluções, sobre como ele pode contornar as objeções. Enfim, ele deve estar fazendo perguntas para o cliente. Assim, eu consigo implementar uma venda mais questionadora. Uma venda onde o foco passa a ser o cliente realmente e o seu problema. Para isso, há uma necessidade de mudança no perfil do vendedor. Para ser mais questionador, o vendedor deve agir mais como um consultor ou como um coach? O consultor é aquele que identifica a necessidade do cliente e fornece a solução. E o coach é aquele que identifica a necessidade do cliente e orienta para que ele chegue à sua solução. Na venda consultiva, o vendedor é o dono da solução. Na venda coaching, o cliente é o dono da solução. Essa é uma diferença substancial no processo da venda. E como ser um vendedor coach? Certamente, para ser um vendedor coach, é necessário que ele mude o comportamento dele. Ele deve deixar de usar a persuasão como principal instrumento para convencer o cliente a comprar a sua solução e passar a influenciar o cliente a chegar à solução que irá resolver o seu problema. Aí entra o coaching de vendas. E o coaching de vendas é baseado em perguntas. Como a gente já apresentou anteriormente, em todas as fases desse novo processo haverão perguntas. Desde o início, perguntas que são perguntas de coleta, onde o cliente é investigado em relação à sua situação atual, às suas características. E muitas dessas perguntas poderão ser respondidas antes de uma visita, antes de um contato pessoal. O vendedor, sempre que souber de quem é o cliente que ele vai atender, ele pode fazer uma pesquisa na internet, pelo telefone, na sua rede de relacionamento. Ele pode buscar informações antecipadas desse cliente. Se a venda é uma venda pelo telefone, ou uma venda porta a porta, ou uma venda de varejo, onde você não conhece o cliente, você pode então fazer um primeiro momento com o cliente, com alguns questionamentos que vão identificá-lo. Na sequência, você faz perguntas de necessidade. Perguntas de necessidade são aquelas onde você tem o objetivo de encontrar a necessidade que vai ser a base desse processo da venda. Perguntas de necessidade. A partir da necessidade, você então passa a fazer perguntas de aprofundamento. Perguntas de aprofundamento do problema que gerou aquela necessidade. Onde você cria valor.
Então são perguntas que vão criar valor na venda, que vão aumentar a dimensão do problema. Após isso, você faz perguntas de solução, que vão conduzir o cliente para a solução que você quer vender. Você vai despertar nele o desejo de compra através das perguntas de solução. Se houver alguma objeção, perguntas de objeção. Por fim, você então faz perguntas de fechamento, para que você possa então chegar ao final da venda, a venda de sucesso. Então, perguntas de coleta, perguntas de necessidade, perguntas de aprofundamento, perguntas de solução, perguntas de objeção e perguntas de fechamento. Isso, se você conseguir fazer dentro do seu processo algumas dessas perguntas, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua venda. Você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu resultado. Basta você fazer perguntas e você vai ter um resultado muito superior. Agora, se você conseguir fazer essas perguntas adequadas ao perfil do cliente, você ainda vai ter um impacto ainda maior. Sim, porque os clientes são diferentes. Se eu fizer perguntas mais adequadas ao perfil do cliente, o resultado será muito superior. Vejam, existem clientes diferentes de outros clientes. Tem clientes mais apressados, clientes mais objetivos, onde eu tenho que fazer perguntas mais diretas. Outros, perguntas mais longas, mais detalhadas. Outros, perguntas mais emocionais. Outros, não. Eu tenho que atingir a sua razão. Portanto, eu apresento aqui 4 perfis. Esses 4 perfis ajudarão muito vocês no processo da venda através do coaching. Esses 4 perfis são determinados a partir de 2 variáveis. A variável vertical, nesse nosso quadro que você está vendo, ele apresenta, do lado superior, um perfil mais racional, movido pela razão. E, no inferior, mais emocional. Ou seja, clientes que são movidos mais pela emoção. No eixo horizontal, nós temos uma velocidade na tomada de decisão. Existem alguns clientes que tomam decisões mais rápidas e outros mais lentas. Alguns são mais impulsivos, outros não. Portanto, você tem aí 4 quadrantes, baseado nessas 2 variáveis: racionalidade, emocionalidade, rapidez e lentidão. O primeiro quadrante, nós temos o nosso pragmático. O nosso pragmático é representado aqui pelo nosso personagem Delfino Problema. Como o personagem está dizendo, Delfino Problema, o objetivo dele é justamente resolver o problema o mais rápido possível. E por isso ele age racionalmente. A razão supera a emoção. E ele tem tomada de decisão rápida. Ele quer ir direto ao ponto. Ele não quer rodeios. Ele não quer subjetividade. Ele precisa resolver o seu problema rapidamente. Ele olha resultado. Ele olha os seus objetivos. E, portanto, você tem que trabalhar com o pragmático de forma pragmática. Perguntas diretas, perguntas objetivas, perguntas que vão direto ao ponto, perguntas que vão indicar o resultado. Você tem que ser exato com este pragmático. E pragmático com pragmático. O segundo perfil é da nossa exigente, a nossa analítica. A nossa analítica, ela tem um perfil racional. Ela é movida pela razão, mas ao contrário de um pragmático, ela tem um raciocínio mais lento. Ela tem uma tomada de decisão mais lenta. Ela precisa de segurança para tomar a decisão. Ela precisa de informação. Ela precisa de dados. Ela precisa de gráficos, de números, de fatos, de referências. Então, você deve fazer perguntas que contemplem isso. Você já conhece essa solução? Onde já foi aplicada? Então, você questione a analítica sobre isso. Você, então, vai trabalhar com o lado racional, mas também com o lado reflexivo. Ela vai refletir mais sobre o assunto. Dê informações a ela.
se você encontrar uma analítica como cliente, provavelmente o ciclo da venda vai ser maior daqui de um pragmático. A analítica, ela precisa de mais tempo. Ela pensa mais, ela pesquisa mais. Então, dê tempo para a analítica. Seja analítico com uma analítica. O nosso terceiro perfil é o Inácio Belo. Ele é expressivo. Na verdade, ele é emocional. Ele age, então, muito mais com a emoção do que com a razão. E ele é mais impulsivo. Ele tem uma tomada de decisão mais rápida. Qual é a preocupação dele? A preocupação dele é o sucesso. A preocupação dele é alimentar seu ego, é o status. Portanto, o Inácio Belo está preocupado com coisas que vão elevar isto. O expressivo, ele quer sucesso. Ele busca o sucesso, o reconhecimento. O expressivo, ele quer a atenção das pessoas, o elogio das pessoas. Ele elogia as pessoas também. Então, o Inácio Belo, ele precisa ser tratado de forma expressiva. O vendedor tem que ser expressivo com o expressivo. Seja expressivo com o Inácio. Porém, tome cuidado. Se você estiver conversando sobre amenidades, porque isso é uma coisa que ele gosta muito, de assuntos gerais, e ele é campeão no tênis, não seja melhor que ele. Apenas diga que você também é um bom jogador. Agora, se você é o melhor vendedor, o melhor no seu segmento, diga isso a ele, porque ele gosta de fazer negócio com os melhores. O Omar é o nosso quarto perfil. O Omar tranquilo é a passividade, é a tranquilidade. Ele é o afetivo, ele é tomado de emoções. E ele então age emocionalmente, mas com uma tomada de decisão mais rápida, mais lenta, mais lenta. Ele leva mais tempo para tomar a decisão, por quê? Porque ele precisa ter confiança. Confiança nas pessoas. Confiança, então, na solução que ele está comprando através do vendedor. Geralmente, um perfil afetivo adota um vendedor para a vida inteira. Ele gosta desse vendedor. E a partir do momento que esse vendedor troca de fornecedor, troca para outra empresa, ele acompanha esse vendedor. Ele é muito fiel. Dos 4 perfis, o mais fiel. Então, seja afetivo com afetivo. Dê atenção a ele. Escute ele. Se você não escutá-lo, ele vai fazer negócio com outros que o escutem. Seja afetivo com ele. Vejam, as perguntas para um afetivo têm que ser emocionais. Perguntas que toquem na emoção, na questão da confiança, na preocupação com o cliente, na preocupação e na solução do seu problema. E aí você ganha o afetivo. Portanto, gente, você, para ter melhor impacto nas suas perguntas, adequa-as ao perfil do cliente. Para finalizar, vou dar algumas dicas para você ser o campeão de vendas, usando o coaching de vendas. Tenho certeza que você vai ter um resultado muito superior ao utilizar a metodologia. Primeiro, seja otimista e estabeleça uma meta elevada. Se nós já pensamos que não vamos vender, nós não vamos vender. Nós temos que pensar positivamente. Só pensar positivamente não adianta. Então nós temos que pensar positivamente, estabelecer objetivos elevados, uma meta acima daquela meta que a empresa me fornece. Uma meta que possa realmente me desafiar, fazer com que eu mude, fazer com que eu saia da zona de conforto. Para isso, para alcançar essa meta, você tem que traçar um plano de ação. Um plano que fará você alcançar essa meta. E aí sim, você vai alcançá-la. Sem plano de ação, você não vai alcançar. Problemas vão acontecer. Certamente, dificuldades é o que mais existe no mercado, nós já vimos anteriormente. Então, identifique prováveis obstáculos e prepare-se para removê-los, caso surjam. Não fique parado. Busque soluções. Supere os seus obstáculos. Supere as dificuldades. Tenha forças para isso. Seja um obstinado nisso.
Agora, você tem que refletir sobre suas crenças. Se você acredita que não vai vencer, que você não vai vencer aquele obstáculo, você precisa mudar sua crença. Se você acha que ninguém vende aquele produto, você tem que mudar sua crença. Se você acha que ninguém compra um determinado tipo de solução, mude a sua crença. Se você acha que o concorrente é sempre melhor, mude a sua crença. Se você acha que ninguém lhe escuta, mude a sua crença. Você tem que mudar suas crenças que limitam você. Mas de nada adianta eu ter novas crenças, ter planos, se a gente não tiver competências para desenvolvê-los, desempenhá-los. Então a gente precisa se desenvolver, buscar novas habilidades, desenvolver essas competências necessárias para que eu alcance a minha meta. Eu preciso saber ouvir mais? Vou desenvolver a competência para ouvir mais. Eu preciso saber fazer perguntas? Eu vou desenvolver as competências necessárias para desenvolver perguntas. Eu preciso saber sair de um perfil para outro, preciso ser mais afetivo. Eu preciso desenvolver essa competência. Só desenvolvendo essas competências é que eu vou ter o sucesso. Agora, de nada adianta tudo isso se não tiver disciplina, uma autodisciplina para fazer as coisas. Eu preciso fazer. Eu preciso saber fazer e fazer. Então são coisas que eu preciso, senão eu não sou um campeão de vendas. Nunca seria um campeão de vendas se eu não colocar em prática tudo isso. Gente, essa é a minha mensagem final. Se você gostou, procure mais informações em nosso site www.treinar.com.br. Me mande um e-mail. Está aí na tela meu e-mail. Me ligue. Me siga no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Busque mais informações. Não fique parado. Só você pode mudar isso. Você pode ter resultados diferentes hoje, amanhã, se você agir de forma diferente. Um abraço a todos.